Bem-vindos ao 27º episódio do podcast Fatia do Futuro. Hoje, numa segunda-feira chuvosa, o programa vai ao ar daqui uns dias. A gente traz o Diego Perdigão e a Rafaela Catelli. Quem ainda não curte, compartilha, dá o joinha lá, @podcast Fatia do Futuro no Instagram ou no YouTube. A gente já tem 26 episódios, a gente quer ficar famoso, né? Então a gente precisa do joinha. Como é que é, Cris? Tchau. Nesse bate-papo a gente fala de negócio, a gente fala de marketing, a gente fala de comércio, de produto, de serviço, de fotografia. E hoje o marketing está presente na mesa com dois iniciantes, mas especialistas. Olá, Cris. Olá, Márcio. Muito boa noite. Boa noite aos nossos seguidores e pessoas que nos assistem, né? Estamos num projeto inicial, como falamos para vocês, fora nos bastidores, né? Então, gravando o 27º podcast. E é uma honra trazer vocês dois aqui, porque hoje o assunto, né, é o crescimento hoje na parte digital e nada melhor do que trazer duas pessoas, dois especialistas que podem nos dar algumas dicas e algumas dicas para os nossos seguidores. Sejam bem-vindos, Rafa e Diego Perdigão. Então a gente gostaria que, começando por ti, né, Rafa, tu te apresente, então, fale um pouquinho da tua história, de onde tu veio e fica à vontade. Muito bem, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Venho hoje aqui em nome da Duas, estamos bem felizes de estar aqui no espaço de vocês, participando do projeto de vocês. Então, eu me chamo Rafaela Lucatelli, venho lá de Arvorezinha, né, no Alto Vale do Taquari. E lá nós iniciamos um projeto diferente do que o mercado regional lá existia, né? E é um pouquinho mais de um ano que está acontecendo a Duas Digital, lá em Arvorezinha. Eu sou formada em contabilidade e gestão de negócios, que não tem nada a ver com marketing, muito menos com marketing digital. Mas eu atuo no comércio desde os meus 14 anos. E nesse período eu pude perceber o quanto há habilidades, muito além de um currículo profissional, né, de uma formação acadêmica, que ao desenvolver a gente consegue se conectar com pessoas, com negócios. E essa trajetória me trouxe algumas oportunidades onde eu pude aproveitar elas e entender muito daquilo que, por muitas vezes, eram necessidades de algumas pessoas, né? E a Duas nasceu justamente de uma grande oportunidade de mercado e que nós entendemos que era a nossa vez de iniciar algo diferente, iniciar empreendendo algo diferente, né? E saímos, então, dos números, das exatas, justamente para dar voz e aquilo que mais nos preenchia, que é a criatividade, que é impulsionar o outro a se expressar, a comunicar daquilo que faz o coração brilhar, o olho brilhar, né? Então, um pouquinho mais de um ano que nós estamos atuando. E reforço, né, a nossa felicidade de estar aqui hoje, podendo compartilhar um pouco com vocês da nossa história também. Tudo bem. Para quem ainda não percebeu, o sotaque italiano da Rafa, né? Foi uma das primeiras coisas que a gente percebeu quando a gente recebeu ela aqui na sala. Isso aí. Sotaque italiano. E aí, Perdigão? Diego Gomes. Olá! Em primeiro lugar, é uma honra ser convidado por duas lendas, né? Duas feras. Menos. Não, vocês sabem disso, né? A minha admiração ela é muito grande por vocês, né? E poder estar ao lado dessa pessoa também, da Rafa, que o pouco que ela já falou aqui já deu um resumo de muita coisa que eu penso, né? Meu nome é Diego Gomes, conhecido também como Perdigão, né? Ou Perdiga, né? Sou proprietário da Like Vídeos, que existe há 1 ano e meio oficialmente, né, mas já trabalho com vídeo já há aproximadamente 4 anos, né, que eu estou envolvido com vídeo, e já gravava vídeo há mais de 20 anos, como eu comentei no off ali, né, na época antiga. Eu sou engenheiro de produção, de formação, pós-graduado em gestão de projetos, técnico em mecânica industrial, então a gente vê como, né, a gente foi sempre das exatas, mas se tem uma coisa que a Rafa deixou bem claro aqui, que eu achei fantástico,
que é a função de ver os olhos brilhar, né? Tanto nosso quanto de quem a gente atende, né? E saber aonde a gente pode levar as pessoas, né, Rafa? Que talvez elas não entendam isso, mas quando tu tem um produtor, né, tu consegue tirar muita coisa, né? Antes do papo continuar, Cris, a gente, para demonstrar o nosso carinho, a nossa alegria com os nossos convidados, a gente preparou um mimo que gostaria de entregar para vocês. Que legal, obrigada. Se quiser abrir, pode ficar à Aí. vontade. Eu acredito que uma das maiores qualidades de quem trabalha nessa área é se viciar em café, né? Então vai ser super bem-vindo. Bem lindo. Obrigada. Vou abrir No pra início deixar a aqui gente em cima. pensou em colocar a minha foto e a do Cris, mas aí todo dia a pessoa ia tomar café e olhar para nossa lata, não ia dar muito certo, né? Ia estragar o dia, né, Cris? Café não ia ficar meio amargo. É. O Diego não comentou, mas o Diego também, ele é estrangeiro, né? Não é aqui. Ah, é verdade, Hoje ele é um né? morador de Lajeado, né? Quantos anos? É que eu tô há 17 anos em Lajeado, Mas sou ele é natural de natural de- Pelotas, torcedor do Chavante, né? Brasil de Pelotas, nunca esqueçam disso. Mas já me considero lajadense, né? Não tem como, não. Legal. E o Diego também tem, agora, nos próximos meses, vai ser pai também. Então agora também é mais uma. Não faz eu me emocionar, cara. Então agora tá com a gente pode botar que é pai também, né? É, Legal. verdade. Então, falando um pouquinho, né, pra gente abrir um pouquinho dessa parte de que vocês são especialistas, se quiser contar um pouquinho né, tu saiu da contabilidade, hoje qual que é o que tu atende, assim, o teu foco de cliente hoje? Tem algum nicho especial ou vocês atendem todas as áreas? Bem, nós entendemos desde muito cedo, assim, quando iniciamos, que pessoas se conectam com pessoas. Então, quando a gente identifica um projeto específico, nós abordamos muito mais os objetivos e aonde é que a pessoa quer chegar do que nichar propriamente. Porque tu consegue abrir um leque de oportunidades que avançam muito conforme o feeling do empreendedor, né, que está à frente do negócio. Então, hoje nós não temos um nicho específico, mas sim um perfil de cliente que acredita que através das mídias digitais hoje, da potência que... Porque nem todos acreditam, né, o quanto a mídia digital tem a potência de transformar um negócio, de transformar em vendas, do quanto o conteúdo pode trazer mais clientes, mais visibilidade, né? Por mais que... E eu trago isso numa leitura de que nós estamos numa região que é muito diferente já da região de Lajeado, né? Então, muita coisa ainda é novidade para esse movimento que tem acontecido. Então, alguns negócios acabam sendo fora da caixa para que gere mais conexão com o público que está se comunicando, né? Porque, por muitas vezes, o conteúdo, ele é feito não para viralizar, não para te ficar famoso ou ficar blogueiro, mas para que tu possa ter um canal aberto de comunicação com o teu cliente, para que naquele momento que ele precise decidir de quem comprar ou de qual serviço ele vai escolher, que ele se recorde, né, do conteúdo que tu produziu, de estar ativo na rede social, porque hoje quem não, né, está com o celular e consumindo. Então, essa é a leitura que nós temos e, através dela, a gente conseguiu potencializar as nossas entregas e tem crescido, assim, né, lá na região. Eu vi, né, se tu só me permite, né, Marcelo, eu vi que tu tem, então, assim, cliente hoje, por exemplo, cirurgião capilar, Sim, tu tem hamburgueria, tu Sim. tem imobiliária. sim. Então, vocês trabalham hoje com todos os nichos. Sim. Estamos construtora, a linha, atuamos com 5 clínicas médicas lá na região, então tem medicina integrativa, tem hoje uma linha de estética muito forte, transplante capilar, que é uma inovação lá na região, emagrecimento, performance em saúde, né? Então, são dinâmicas de hamburgueria, né? Enfim, são dinâmicas de trabalhos que elas precisam estar em comunicação o tempo todo com o cliente para se conectar, de fato, né? E aí, cada cliente tem um perfil diferente. Tem aquele cliente que quer algo mais soft, como tem aquele cliente que quer se conectar com aquele consumidor pelo seu estilo de vida. E isso também vende, né? Contabilidade tem alguma? Não. Ainda não. Mas essa vocês iam dominar o conteúdo, né? Não,
Tu e a tua sócia, antes de nós passar a palavra pro Diego também contar um pouquinho, tens hoje uma sócia, então é duas com X, que é tu e a... Eu e a Alessandra, que está aqui nos bastidores, inclusive, das coincidências da vida. Fizemos aniversário uma semana de diferença uma da outra e temos a mesma faixa etária de idade também. Não precisa falar. E a curiosidade maior é que somos formadas em contabilidade e a Alessandra tem MBA na área também, eu tenho gestão de negócios e por muitos anos atuamos nessa área. Só que nós entendemos num momento que nós tínhamos uma veia muito forte de empreender. E num ato de coragem, assim, de visualizar uma oportunidade, nós iniciamos a empresa. No início, nós não tínhamos muito certeza do que nós queríamos. E na época, nós iniciamos a empresa como um extra, né? Duas gurias, enfim, né? Ser somente CLT não era o suficiente, a gente precisava de um desafio maior, de se desenvolver. Nós sempre gostamos muito de estudar, né? Então, atualmente eu estou acadêmica em publicidade e propaganda por sentir a necessidade de agregar ainda mais para os projetos que a gente está envolvida, né? E ser CLT já não era mais o suficiente, já não estava mais nos desafiando, né? E quando a oportunidade chegou, nós começamos trabalhando no final de semana, fora do horário, né? O que é isso? Vamos testar, vamos ver se dá certo. Até que chegou um momento que meio que parece que a vida te encara de volta, né? Tipo assim, é realmente isso que tu quer? Então, vamos se organizar, assumir as pontas e fazer acontecer. E com muita coragem, em 7 meses de empresa, nós tivemos a transição de sair do CLT e assumir a empresa e frente ao nosso planejamento é só o início, assim, do que a gente quer, assim, atingir. Aproveitando nessa mesma linha, o Cris tem a Racon Consórcios, o Diego tem a Like Vídeos, o Márcio tem a Pizzaria Chef Leon, né? E tudo tem um significado no nome, né? Há duas. Qual é o significado? De onde surgiu? Enfim, tem alguma história legal? Tem uma história bem legal. Eu e a Ali nos conhecemos num projeto social, lá em Arvorezinha. Nós sempre fomos aquelas gurias envolvidas com a comunidade, de trabalhar em prol de algo maior, né? Na época, tive a felicidade de coordenar um evento e a Ali era diretora de marketing. E a gente se deu super bem, assim, com a galera e fluiu, o evento foi um sucesso, enfim. E ali a gente criou a amizade, né? E a gente tá falando isso há 3 anos atrás, é muito recente. E aí, depois de um tempo, nós nos encontramos de novo, fomos intimadas, né, pelo nosso primeiro cliente, assim, que tinha acompanhado o trabalho do evento, a iniciar com eles também. E nós meio que, tipo assim, né, olha, uma oportunidade, e ali a gente iniciou, de fato. Como eu disse, né, no início nós não tínhamos total clareza, né, daquilo que a gente estava executando. E o mais engraçado que a gente relembra muito dessa história, porque o evento ele tinha uma frase, que era o lema do evento, né? Conexões que transformam, era o nome do evento. E a gente entende também que a nossa conexão enquanto trabalho, na época, voluntário, e se tornou um negócio e que vem transformando a nossa realidade, algo que nós desejávamos muito, né? Que era essa transição de empreender, porque é meio que um ato de rebeldia empreender hoje, né? Tem que ser muito corajoso, tu tem que... a galera na rede social fala muito que tem que meter o louco, né? Para ter resultados, para ser usados e tudo mais, né? E como a gente vem de uma realidade diferente, a gente vem de uma realidade do interior e por isso o sotaque também, começar fazendo uma dinâmica de digital, né? Para a galera, para a família que nem usa TikTok, né? Tu começar a fazer isso e explicar, imagina, né? Explicar para os pais, tanto né, para a família. A gente se formou em contabilidade, que era o auge, né? Se formar em contabilidade, fazer um concurso, trabalhar talvez numa cooperativa, enfim. Largar isso para ousar, fazer algo diferente, gravar vídeo. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão pensando da vida? Mas a gente entendeu que tinha um chamado, assim, e aquilo
isso que nós estamos vivendo é algo que vibra muito forte dentro de nós. E o nome da empresa Duas é de Em duas função amigas? em função de nós duas. Aham. É, que legal. Isso legal. aí. O like, né? O like, vídeo seria do like, né? A gente fala em rede social, né? Tu falaste uma coisa assim que é criatividade, né? Então, assim, tu manter a cabeça estudando, ela realmente, assim, tu lê um livro, ou tu tá estudando numa universidade, te mantém sempre mais ativo, né? E o Diego, né? O Diego, ele é um cara assim que a gente trabalha com ele e conhece ele, então, claro, de mais tempo, né? Ele tem uma parte boa que é a criatividade dele. Então, eu queria que o Diego falasse um pouquinho, né, do que te fez, para as pessoas que estão nos ouvindo, né, que te fez sair aquele Diego lá, aquele cara que era do skate, narrador, que depois estava envolvido na política, tentando ser vereador, e agora caiu de cabeça, apaixonado pelas redes sociais. Apaixonadaço pelo que eu faço. Amo o que eu faço, amo ser produtor, né? Eu me considero um produtor, né, de audiovisual, né? E se nós for botar fisicamente o que me fez estar envolvido, estar sentado aqui hoje falando sobre a Like Videos, está na minha frente, né? Não sei se o Cris já sabe dessa história, vou contar para vocês, vou resumir para vocês. Eu estava trabalhando, bom, como eu disse, sou engenheiro, né? Então eu trabalhei num grupo forte aqui de Lajeado, que hoje eu presto serviço para eles, né? Trabalhei lá como engenheiro, e aí depois eu não queria mais. Eu já sabia que engenharia eu não queria mais. Eu tocava obra e tudo mais, e, cara, eu não queria. Ponto. Aí eu fui inventar de ser corretor de imóveis, né? Pra tu ver como as coisas vão. Estudei, fiz lá, eu cresci e tudo mais. Tá. Fui ser corretor de imóveis. Aí quando eu tava dizendo, cara, não é isso, não... Aí o que me despertava o interesse, assim, vamos supor, aí entra a questão da criatividade. Alguém mandava uma mensagem assim, tem que fazer os uniformes do time e tal. Eu era o primeiro a saltar pra querer fazer, né? Não, eu faço. Tem que gravar uns vídeos aqui, o que tu acha? Não, eu faço. Então aquilo ali já tava, né, dentro da minha motivação de querer fazer. Um certo dia encontrei no elevador lá do meu antigo emprego, onde eu já queria sair, encontrei este cidadão, né? Esse cara, e ele me olhou assim, Perdigão, tu entende de rede social? Eu disse, sim, claro, porque daí eu já cuidava, porque eu também participei de muita ação social, muita, assim, tu já sabe, né, Cris, desde a época que nem mídia tinha direito, nós já estávamos envolvidos na função do Renegados, em várias campanhas, né, sou muito grato por isso, porque toda essa turma sempre abraçou junto, né, e aí o Márcio perguntou se eu entendi de rede social, e como eu já cuidava algumas, eu disse, sim, entendo. Ele disse, passa lá no gabinete que eu preciso falar contigo. Né? O Márcio ele era vereador em atividade, né, naquela época, e aí eu fui, daí ele falou, eu preciso de alguém para cuidar da minha rede social, alguém jovem, criativo, assim, assado, e eu lembro que eu cheguei em casa, assim, falei pra Aline, eu acho que eu vou largar tudo isso aqui que eu tô fazendo e vou ir cuidar da rede social do Márcio. E ela, tem que ver se é isso mesmo e tal. Me pesou muito essa parte que a Rafa comentou a respeito de como tu vai explicar pra tua família que tu tá deixando aquele teu curso de formação, que foi um dinheiro aplicado, um tempo aplicado, para fazer algo totalmente diferente. Como eu ia fazer isso? Né? E me pesou isso na época. Eu pensei, cara, vou chegar... E não que eu deva satisfação aos meus pais, não, porque eles são... Tipo, a gente é muito aberto, assim, e eles sempre me apoiaram. A vida inteira meus pais me apoiaram. Né? Então, se eu chego para eles e falo que tô tomando uma decisão, eu tenho certeza que eles também vão me apoiar. Mas, ao mesmo tempo, a gente se sente, né? Quase que no compromisso. E aí eu peguei e falei, cara, vou largar tudo e vou ir. E então, comecei a trabalhar com o Márcio, né? Acredito que tenha feito um trabalho bem legal, porque é onde que eu vi que a minha criatividade, ela estava bem aguçada, né? Os vídeos do Márcio começaram a bombar na rede social, na época. E aí eu fiz um lá dentro do estádio lajadense, que daí a gente teve uma ideia, e o Márcio também. O Márcio também é muito criativo, e o Márcio sempre topou as ideias que eu tive, entendeu? Né? Então, e aí eu falei pro Márcio, vamos gravar lá dentro do campo. E o Márcio falou, não, era o que eu tava pensando, mas eu quero gravar lá perto da minha faixa da Chef Leon e tal. E aí chegou na hora, eu falei, acho até que foi tu que deu a ideia de fazer o gol, né? E o Márcio falou assim, tá, vamos fazer um vídeo aqui então, eu fazendo o gol. Aí ele queria fazer chutando, né? Chutando assim com a cadeira. E daí eu falei, não, Márcio, eu vou jogar então a bola e tu faz o gol de cabeça. E aí eu fiz uma edição do vídeo, assim,
Porque eu já editava, né? Que nem eu falei, há mais de 20 anos eu editava vídeo, mas pro skate, né? E esse vídeo simplesmente estourou. O Marcelo Pitol comentou, o Cartoloco que é da Globo, foi lá e comentou o vídeo. Teve muita gente que comentou o vídeo. E aí eu falei, cara, é isso. Achamos. Tu não conhece o Márcio nas redes sociais, mas ele é bem ativo. Tu tem que entrar no perfil da Chef Leon, daí tu olha. Ele conseguiu armar os caras como se estivesse até prendendo ele. Você estava montando um assalto, não, ele é um fenômeno na rede social. O bom é que ele topa essas coisas, né? E o mercado dele também dá para dar essa descontraída, né? Uhum. Não, a vida, no geral, ela precisa ser um pouco mais descontraída. Uhum. E a gente pode, sabendo usar o humor, mas o humor legal, assim, divertido, em qualquer área do conhecimento. E vocês têm na área de vocês uma possibilidade enorme de crescimento, de se posicionar como alguém que traz novidade. Tem muita gente no mercado para fazer o que vocês fazem, né? E eu estava comentando antes também, não é simplesmente fazer por viralizar, né? Não é entrar em confusão ou entrar em polêmica, mas sim trazer conteúdos relevantes, né? E isso faz muita diferença. Posso aproveitar esse adendo? Eu tenho uma coisa que eu levo lá dentro da minha empresa, inclusive com os meus clientes, tá? Que é assim, viralizar é bom. Viralizar é bom. Mas o que mantém um negócio é a venda. Então, existe... Eu faço uma matemática simples lá, porque tem muito cliente meu que realmente eles chegam, gostei desse videozinho aqui, e como diz minha camiseta, né? Não é só um videozinho. E aí, gostei desse videozinho aqui e tal, queria fazer assim, assim, assado. E daí eu digo, a gente até pode fazer. Eu não digo que não, né? Mas eu sempre faço 3-1. Quando é gravação mínima de 4 vídeos, né? Que eu tenho nos planos. 3-1. 3 que venda e 1 que viralize. Por quê? Muitas vezes um vídeo que tem menos visualizações pode trazer um valor agregado maior. Esses dias eu recebi... Isso eu acho que é a maior felicidade que a gente tem, né? Dentro do nosso segmento. Recebi uma mensagem de uma corretora que eu gravei. Ela só me respondeu assim, vendido. Cara, a gente gravou um imóvel que foi vendido, sabe? E já aconteceu com mais corretores, inclusive, que é um dos nichos que eu mais atendo, né? Me responde, aquele imóvel lá, consegui vender. Teve uma que foi ali na frente da Univates, eu gravei ela de manhã, no outro dia, gravei ela de tarde, no outro dia ela me ligou para dizer assim, não deu tempo nem de postar no Instagram. Eu postei nos meus status primeiro, e eu vendi o apartamento. Obviamente, ela já tinha um contato, né? E é o que eu sempre falo para meus clientes. O meu trabalho faz com que pessoas cheguem até vocês. A venda, ela é com vocês. Eu posso trazer gente que vai vir através de um vídeo para o Cristiano aqui. Mas se o cliente chegar aqui e ele não atender como tem que ser atendido, não vai vender. Né? Tu sabe, dentro da pizzaria, o cliente chegou, viu uma pizza aí, chegou lá, assim... Né? E obviamente a gente sabe que o atendimento tanto do Cris aqui da Lajeado de Serviços Financeiros quanto da Chef Leon, a gente sabe que é top demais, né? Então isso nos dá mais segurança ainda, né, Rafa? Com certeza. Márcio, a gente fazer uma pergunta, né, para ti, Rafa. Por exemplo, assim, hoje a gente, né, tá começando hoje uma empresa, né? Às vezes a gente, claro que obviamente sempre tem um especialista, o especialista vai fazer essa ponte te levar mais rápido. Mas se tu pudesse dar uma dica para aquele pessoal que está naquela loucura de empreender, né, que quer mostrar o seu talento, a sua empresa, tem alguma dica que tu poderia dar? Né? Daqui a pouco, eu não tenho um iPhone 17, eu tenho um telefone normal. Tu tem alguma dica que tu pode dar para aquela pessoa começar? Ou como pode fazer, o aplicativo? Bom, antes de qualquer dica de ferramenta assim, para a pessoa trabalhar em cima dela, eu acredito que é muito importante que a gente tenha clareza naquilo que se é muito bom. Que a gente percebe muitas vezes, iniciando projetos novos e atendendo clientes, que ao começar a produzir conteúdo, às vezes o cliente quer abraçar meio que o mundo. E por muitas vezes tu precisa comunicar a mesma coisa inúmeras vezes de forma criativa para ti ir registrando um espaço na mente da pessoa. Então, se eu pudesse dar uma dica,
para quem quer gravar conteúdo consigo mesmo. Primeiro de tudo é ter clareza naquilo que é muito bom e que se considera insubstituível para as pessoas, né? Tu tendo essa clareza vai ser muito mais fácil para te criar uma constância na produção de conteúdo, porque o que a gente percebe nas atuações, que a maior dificuldade não é em gravar o vídeo, mas é você construir uma linha de constância que comunique o tempo todo aquilo que você quer transmitir. Porque é muito fácil você fazer somente quando está animado. E aí, por muitas vezes que entra o nosso trabalho, tu fazer uma construção de calendário editorial com o cliente para que ele perceba o suporte que ele tenha e aí tu consegue construir algo, né? Tu consegue desenhar o projeto junto com o cliente. Mas ter essa clareza do que quer e desenvolver isso. E ferramentas, tem inúmeras possibilidades hoje em dia, né? E hoje em dia só não faz quem realmente não quer ou não tem tempo para se dedicar. Porque hoje a minha primeira sugestão é que vá até o YouTube ou até mesmo no próprio TikTok, que hoje é uma ferramenta que está expandindo muito e tem uma galera migrando para lá também. O YouTube hoje é uma ferramenta fortíssima para te situar até mesmo na configuração da câmera de um celular. E o que define o conteúdo não é propriamente o celular. Às vezes tu tem a marca, né? Uhum. Às vezes tu tem uma boa ferramenta na mão e tu não tem a câmera do telefone configurada para que gere um bom conteúdo. Então, fazer bem feito com aquilo que você tem disponível no momento para depois evoluir e tudo mais. E algo que eu aprendo constantemente é que um bom conteúdo, um bom profissional, ele não é taxado com o equipamento que tem. Tem uma galera que faz muita coisa legal e não precisa propriamente ter um iPhone ou uma câmera na mão, né? Então, minha primeira sugestão é chegar no YouTube e se familiarizar com aquilo que tu quer transmitir e não parar no primeiro problema que acontece ou na primeira dificuldade, né? Hoje tem ferramentas como Premiere, o CapCut, Canva, Photoshop. DaVinci. Então tudo vai do quanto tu tem vontade de fazer e tempo. Porque a maioria dos clientes que contratam é para ter a constância, para ter o direcionamento e economizar o tempo, né? Que a gente sabe que tempo é valioso. Que nem tu, a tua empresa hoje, né? A Duas, ela não faz só a filmagem, vocês também trabalham com a rede social, né? Sim. E hoje, para um cliente crescer de forma orgânica, tem que ter uma constância, alguma indicação, que a publicidade tem que fazer tantos stories, ou ter uma postagem no feed uma vez por semana, ou mais vezes. O que tu indicaria para aquelas pessoas que gostariam de crescer orgânico, né? Não querem fazer um investimento num tráfego pago? Sim. Tem alguma dica assim, que tu acredita que seja bacana? Sim. A ferramenta do Instagram, quando consumida de forma orgânica, ela vai te reconhecer e te dar alcance o quanto mais pessoas interagirem contigo. E aí vai da tua forma criativa de produzir conteúdo, de trazer pessoas para o teu Instagram. Os stories é algo bem importante porque ele vai vender o teu perfil principalmente para outras pessoas e para a plataforma conhecer que está tendo movimento ali. Então, quanto mais pessoas interagirem contigo, mais ela vai te dar alcance para entregar o teu conteúdo que aí depois tu posta no feed. E aí, quantidade de postagem, aí o céu é limite, né? E aí muito vai do soft do cliente, né? Se ele quer um conteúdo divertido, se ele quer um conteúdo criativo, aí, ou se ele é um cliente que ele quer transmitir informação, autoridade. Aí vai muito do viés daquilo que transmite, né? O mínimo hoje de sugestão de forma orgânica é de 2 a 3 posts por semana no feed e stories movimentar no mínimo todos os dias, né? E agora deixa eu te perguntar, quantas postagens tu faz no teu Instagram, no feed? Me conta aqui, Casa de Ferreiro, espaço... Normal, me conta. Normal, a gente cuida da rede social dos outros e da nossa, a gente cuida muito pouco, né? Mas da tua não, né? Que eu sei que tu tá todo dia ali aparecendo. Eu tenho começado a me policiar um pouco mais para fazer um stories. Pelo menos 1 ou 2 stories eu tenho feito por dia. Só que por que aparece bastante? Porque vem muito colaborado para mim, né? Eu gravo o vídeo, daí o cliente vai lá, aceita e
me bota de colaborado. Para mim é bom também, é top, porque é um trabalho que eu não tive, Sim. né, de ter que ir lá postar, né, ao mesmo tempo eu vendo também o meu vídeo e o trabalho do cliente, né. E cria uma prova social, né? Uma prova que aí social, aquele que claro, visita o teu claro. perfil entende o que Bom, tá tanto é que é movimentando, né? automático. O Sim. cliente postou colaborado, eu vou ganhar seguidor. É Sim. natural isso. E por que like vídeos? Cara, vou te falar que assim, ó, eu queria muito ter um nome marcante, né? Um nome forte, assim. E aí eu pensei, cara, que nome que eu vou dar? Daí eu pensava no nome, não vinha. E vinha a criatividade, e tentei botar as iniciais do meu nome, DBG e tal, e tentava. E aí eu me lembrei do filme Fome de Poder, do McDonald's. Não sei se vocês já viram, né? E aí eu lembro que o cara lá que ficou com os direitos do McDonald's, né? Os irmãos McDonald's chegaram para ele e perguntaram: tá, mas por que McDonald's? Por que tu quis comprar a nossa e não criou a tua, então, copiando a nossa ideia? E ele falou: o nome. Ninguém compraria hambúrgueres Kroc, mas McDonald's se compraria. E aí até a entonação do Mac me veio onde eu like. Cara, é isso. Like vídeos. Ficou um nome fácil de decorar. Muita gente vai falar sobre o nome like, né? Sem eu precisar fazer um esforço, né? Até mesmo o próprio Duas também. Em algum momento nós vamos, Duas, tal, entendeu? Vai falar o natural. Cria uma memória, Cria né? uma memória, né? E aí eu falei, esse é o nome. E eu coloquei o instantâneos porque a ideia do projeto da Like Vídeos é entregar num prazo que pouquíssima gente entrega, né? Já sofri pelo nome instantâneo, tá? Porque o meu prazo ele é de 72 horas. Normalmente não dá 24 horas, tá? Mas acontece, às vezes 48, mas o meu prazo normal é de 72 horas. E um dia eu gravei o cara de tarde, de noite ele me mandou: não vai mandar o vídeo? Aí eu mandei o print pra ele do contrato, falei, eu tenho 72 horas. E achando que ele tava brincando, ele mandou um print do nome da empresa. Instantâneos. Like vídeos instantâneos. E eu, pô, é verdade, né? Então eu tenho que fazer mais rápido ainda. E hoje a internet é assim, né? Papum, mato. Tu tem na tua carteira de clientes uma rede varejista de supermercados, né? Tenho. E nessa rede hoje tem um ator, né? Não é um ator, na verdade, mas ele é uma pessoa famosa, que é o Tinga, né? O quanto representa de mais engajamento uma pessoa famosa num trabalho com relação a um trabalho com pessoas não famosas, entre aspas? Eu vou dizer que toda vez que eu faço algum vídeo e coloco lá, porque o Tinga ele tem um projeto, né? O Tinga e o Tamo Junto by Tinga, que é um projeto socioeconômico, né? Social e econômico, né? Mas toda vez que eu faço alguma postagem, uma ida lá com ele, isso me gera uma credibilidade muito grande. Só que o melhor de tudo é que tu te aproxima dele, tu deixa de conhecer o Tinga. Tu conhece o Paulo César, né? Ele me convidou um dia para almoçar na casa dele, eu tava ali quieto na minha. E quando eu vou produzir ele ali, e eu sou muito fã dele, tá? Como futebol e tudo mais, mas nesse momento eu tenho que produzir ele. Então eu tenho que pegar os melhores feelings, tudo que tem que ser feito para que saia um vídeo perfeito. Eu sempre digo, eu não posso errar nessas horas, né? Mas para nós, como Like Vídeos, tu gravar uma pessoa muito famosa e uma pessoa não famosa, o peso é o mesmo. O peso é o mesmo. A responsabilidade aumenta. E nas redes sociais, o retorno de engajamento... Não, aí o famoso vai te trazer muito mais. O que eu digo do peso ser o mesmo é o tratamento. Sim. E até porque, gente, um dia eu vou trazer o Tinga aqui para vocês conhecerem, tá? Se caso, né, ele me permitir isso, né? Mas vocês vão ver a pessoa que ele é. Nós vamos fazer um cortezinho só dessa frase. Um dia eu vou trazer o Tinga. Se ele me permitir, não te esquece eu vou dessa aí. fazer o cortezinho. Te enganei. Te enganei. Não, isso aí não gosta, ele não gosta dessa piada. É piada. Tinha o Tinga e tempo jogava o lateral direito, aquele Ney. careca, Te enganei. Era bem os dois jogados.
Hoje tu tem visto, assim, né, Rafa, dentro do mercado, assim, qual que é a tendência das redes sociais? Assim, tá vindo muito junto, né, com a inteligência artificial, né, o IA. Que hoje, por exemplo, assim, bota o rosto da Rafa lá, tu não sabe se foi tu que filmou ou se foi criado um vídeo. Sim. Como vocês enxergam, como tu tem visto e como talvez tu tenha trabalhado com essa ferramenta? Bom, a IA hoje é uma ferramenta que a gente percebe que ela é uma auxiliadora em muitas formas de tu produzir conteúdo. E ao mesmo tempo que existe essa preocupação, né, de estão clonando o rosto, como identificar? As próprias plataformas de redes sociais, elas estão desenvolvendo uma outra inteligência para identificar isso propriamente no conteúdo que é gerado, justamente para não enganar ninguém, né? E existem atualizações hoje de normas, de leis, inclusive em procedimentos médicos, né, que existem muitas áreas que fazem simulação daquilo que é possível acontecer com o IA, e existe muita lei de proteção que vem se atualizando junto com esse avanço da IA. Nós avaliamos como uma ferramenta extremamente positiva, porque usada de forma correta, ela te dá a habilidade de criar ainda mais e auxiliar as pessoas a explorar aquilo que é verídico, que já existe. Porque nenhuma IA vai sustentar algo que não existe na vida real, né? Pode até ser bonito na rede social, mas aí quando chegar na prática, no vamos ver, né? Tu tem que ter repertório para aquilo fazer acontecer. Então, a gente percebe que é uma ferramenta que ela tá aí para auxiliar, mas ao mesmo tempo não é uma ferramenta que dá medo, porque a gente entende que quem vai se diferenciar é quem vai conseguir trabalhar com ela. A gente não vê como uma modalidade que vai substituir. Usar ela a teu favor, né? Usar ela a teu favor. E ao mesmo tempo a gente fica muito feliz por acompanhar as atualizações de legislação que elas vêm acontecendo justamente para proteger o consumidor, né, em relação a esses avanços. Falando disso, né, me vinha na cabeça quando acabou ontem a Copa do Mundo, né? Então teve aquele videozinho do Neymar, dele pequenininho, daí... O Lamine Yamal? Não. O primeiro foi do Neymar, né? Que daí para ele jogar, no futuro voltar a jogar e não abandonar a seleção. E daqui perto de 2 meses, né? O Márcio, que não teve carreira política, tem nas eleições, né? E isso também, com certeza, hoje o fake news, né? Tem muito desse negócio da IA que pode, então, tu falaste agora sobre a proibição, né? Daqui a pouco botou um conteúdo, botou uma pessoa falar alguma coisa que não foi. Então eu acredito muito que isso aí vai acontecer muito agora nos próximos meses, né? Principalmente numa eleição presidencial pelo IA. E tu, Perdiga, como tu tem lidado com a inteligência artificial? Eu fui um pouco resistente no começo, porque eu gosto muito do lado humanizado, né? Muito, muito, muito. Acho que a humanização, o Face, ele vende o Face de face, né? A tua face, ela comunica melhor, ela vende melhor, mas eu não parei nessa resistência, né? E aí eu botei IA dentro da Like Vídeos. Hoje a gente produz vídeo com IA para imobiliárias também, principalmente, né? Teve uma construtora que a gente fez o vídeo 100% de IA, com uma pessoa falando. O construtor disse que não gostaria de aparecer no vídeo, não queria ninguém, e quando eu mandei para ele, na minha cabeça, é nítido que é IA, né? E ele, ficou perfeito isso daqui. E eu, tá top. Aí um dia foi um colega meu, engenheiro também, que se formou comigo, inclusive, ele também tem uma construtora, e eu mostrei o vídeo para ele de exemplo. Ele olhou pro vídeo e perguntou, quem que é esse cara? De qual construtora ele é? E daí eu falei, não, isso é IA. E aí eu pensei, a gente conseguiu então atingir um objetivo, né? Obviamente, se tu perceber um pouquinho, tu fizer um pouquinho de leitura labial, tu vai perceber que é IA, mas ela vem realmente para somar. Entretanto, tu não pode deixar de botar o lado humano dentro de um vídeo, dentro de uma foto, dentro de um criativo, né? Isso é muito importante, porque eu ainda acredito que as vendas, né, falando monetariamente mesmo, elas funcionam através do contato, né?
Pessoas se conectam com pessoas, né? Pessoas se conectam com pessoas. E eu acredito que a partir dali a gente sai daquela era do copia e cola e usa as ferramentas muito mais como um auxílio. Claro. E aí hoje a galera vai para a internet para poder aprimorar muitas vezes não só conteúdos, né? Mas, enfim, hoje a ferramenta de IA está disponível para inúmeras formas de trabalhar e não é só na criação de conteúdo. E eu vejo como positivo se tu sabe manipular ela, se tu sabe trabalhar com ela, né? Não deixar que ela faça por você. Pensa que a gente se formou numa era que não tinha ChatGPT, né? Entendeu? E hoje as pessoas botam lá para fazer um trabalho completo de faculdade, né? Então é até um pouco, talvez, assustador ou não, né? Porque daqui a pouquinho, a pessoa domina bem ali o prompt, né? Tu dá o comando certo e tal, vai realizar o que quiser. Mas, ao mesmo tempo, quanto está vindo de conhecimento para dentro de ti? É legal da Rafa, porque te ouvindo, né, tu não está restrita a fazer vídeo, tirar foto e coisa e tal, né? Tu estuda legislação, né? Tu entende que o importante não é só entregar uma foto com boa visibilidade, nítida e coisa e tal, mas tem todo um outro contexto por trás, né? Que é ter essa percepção de... Sim, há uma preocupação muito grande da forma que tu vai expor o cliente, né? Porque na nossa parte de gestão de redes sociais, a gente tem um cuidado muito próximo com os nossos clientes. E a gente sabe que qualquer detalhe hoje num negócio, tu pode viralizar por bem ou por mal. E aí faz muito parte da nossa missão, assim, estar em constante evolução, principalmente na área da saúde, para buscar informações inclusive para proteger os clientes, né, do que eles estão comunicando, do que eles estão expondo. Porque por muitas vezes quando você atende um segmento específico, a pessoa ela está preocupada em ser melhor naquele segmento. E aí quando tu vem para a rede social, a pessoa quer postar ou quer exemplificar aquilo que está acontecendo, mas aí tem todo um outro esquema por trás, né? Engana-se se tu passa despercebido hoje, mas a plataforma é muito, muito inteligente. Demais. Muito inteligente. Então, assim, sacam palavras. E hoje, inclusive, em tráfego pago, tem todo um rastreamento, porque o tráfego pago, a partir desse ano, ele está sendo tarifado também no Brasil, né? Infelizmente. Mas, a partir desse movimento que teve... o tráfego pago hoje, através da IA, tem todo um rastreamento para entender quando a pessoa produziu conteúdo na IA ou fez por esquema próprio. Porque, como eu disse, tu pode utilizar a IA, e aí tem diversas plataformas para te utilizar, como uma ferramenta para aprimorar a tua fala. Mas aí, quando tu faz um copia e cola lá do ChatGPT ou do próprio Cloud e joga isso no tráfego pago, tu só tá torrando dinheiro. Porque existe uma IA dentro do tráfego pago que identifica quando o conteúdo é copiado e colado. E aí a galera fica preocupada porque o conteúdo tá flopando. Mas por que tá flopando? E aí vai de ter um entendimento do que tá acontecendo, assim. E isso é muito real e tem acontecido cada vez mais forte, né? E as pessoas comentam que os leads estão cada vez mais caros. Mas por que estão cada vez mais caros? E aí tudo isso tem... Aí entra a inteligência do operador, né? Exatamente. Tudo isso do tem gestor, se conectado, né? Cada vez mais. Eu posso aproveitar aqui a fala dela, que tudo que a Rafa fala dá vontade de complementar um pouco, né? Porque conhecimento é incrível. Esse cuidado de estudar sobre o que pode, o que não pode, né? O que vai dar certo, o que não vai dar certo, se bem que não há uma fórmula mágica, né? Mas vou dar um exemplo para vocês. Eu sou casado com a Aline, que é engenheira de segurança, né? E então eu gravo muita indústria ainda, né? E todas as vezes que eu vou gravar a indústria, eu já falo para minha equipe, atento a todos os detalhes de segurança. Porque na prática, muita coisa não acontece. Não tá de protetor auricular, não tá de óculos, não tá nem com a botina adequada, e a gente não pode mostrar isso no vídeo. Porque, querendo ou não, aquilo ali pode ser uma prova contra a própria empresa. Né? E isso é um cuidado de olhar que a gente tem que ter. A rede de supermercado que eu gravo, vejo, até pode acontecer com outros, mas quando eu gravo,
não existe prateleira no fundo vazia, né? Por quê? Porque a gente sabe que o que encanta os olhos do cliente é uma gôndola cheia, né? Então, esses cuidados que passam por detrás do vídeo, que daí entra aquela parte que tu falou do nosso olhar, do olhar do produtor, isso faz muita diferença, né? Então esse cuidado, essa responsabilidade é praticamente nossa, né? De cuidar para que a gente não manche nunca a imagem de quem tá nosso parceiro de negócio, né? Dentro dessa trajetória, Rafa, qual o trabalho que tu fez que impactou mais o teu cliente, que ele te deu um feedback assim, nossa, né, espetacular, e qual aquele que te impactou mais pessoalmente como profissional? Bom, pessoalmente, o projeto que mais me impactou foi quando nós estávamos numa transição de sair do CLT e começar a empreender, e nós estávamos naquela, vai ou não vai, será? Muita vontade, mas pezinho no chão, sabe? Contadoras, 1 mais 1 é 2, não é 2,5. Se é segunda de manhã, não é terça. E nós tivemos reunião com um cliente nosso. E na oportunidade, um casal de empreendedores visionários, assim. E nós compartilhamos esse anseio. E nós tínhamos gestão de um projeto com eles. E depois daquela conversa, nós saímos da reunião com mais 3 projetos, porque é um casal que tem alguns empreendimentos na cidade, e o fato de compartilhar o nosso desejo e eles conhecerem a forma como nós trabalhávamos, eles nos deram mais oportunidade de trabalho para que a gente pudesse apostar no nosso sonho, assim, na nossa vontade. Porque a gente vem de famílias, assim, que a gente entende que o trabalho sempre devolve. Então, o trabalho sempre compensa. Então, quando a gente começou a se desenvolver e crescer e apostar nessa área, tudo que nós precisávamos era oportunidade para trabalhar e mostrar o nosso trabalho. Então, essa foi um momento que me marcou muito, essa aposta que eles colocaram em nós. E em relação a clientes, um que me marcou muito também foi um projeto que nós iniciamos e que uma projeção do cliente de 6 meses de faturamento começou a acontecer em 90 dias. E isso possibilitou um avanço gigantesco na carreira dele, e com números que antes eram uma projeção, hoje a gente já está fazendo reunião e alinhando para aquilo avançar mais e se tornar uma inovação ali na região em questão de procedimento e de inovação mesmo para a região, né? Então, isso que me marcou feliz, muito. Né? Ver o cliente feliz, né? Não existe resultado melhor que tu ver o cliente feliz com o teu trabalho, cara. Vocês sabem disso. O cliente comeu uma pizza, mandou uma mensagem pro Márcio. Pô, Márcio, é a melhor pizza do mundo. Entendeu? O cara que foi bem atendido aqui pela Lajeado de Serviços Financeiros. Pô, vou indicar mais amigos para fazer contigo. Cara, não existe satisfação maior do que teu cliente te retornar positivamente. E né? uma que te marcou assim, uma pessoal tua e uma de cliente. Eu acredito que a de cliente foi a minha primeira gravação com o Tinga, porque daí eu senti o peso, né? Cara, aonde que a gente tá projetando, aonde que a gente tá indo, né? Então aquilo ali, que nem eu falei, eu tinha que ser perfeito. Nós somos em 5 para gravar o Tinga, entendeu? Tipo, de tão o quanto que eu queria, assim, né? Que desse certo. E a pessoal... Eu gravei os 93 anos da minha avó. Isso aí me marcou muito. E no final eu botei homenagem em vida pra minha velhinha. Perdão, tá? A emoção, mas foi pra vocês terem ideia do quanto me marcou, né? Que a minha avó sempre foi uma pessoa que ela falava pra mim assim, ó: meu filho, estuda, porque o tempo passa igual. Para quem estuda e para quem não estuda. A diferença é o que tu vai colher no final. Né? Minha avó é viva ainda, né? Tá com 94,
Ou vai fazer 94, 95 esse ano, acho que 94 ela vai fazer. E ela continua passando mensagens lindas, motivacionais, sabe, todos os dias, assim, que tu tem um contato com ela. Então, pessoal, foi algo que nem monetário foi, né? Que nem monetário foi, mas agregou muito pra minha vida. Muito, 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 muito. Eu, desde muito cedo, aprendi que a sorte é o cruzamento da preparação com a oportunidade. Falou tudo. E aí, eu acredito que quando a gente compartilha, né, que vem das exatas e aí começa numa dinâmica diferente de empreender e de negócio, nunca é um iniciar do zero, mas um continuar. Porque a nossa maior habilidade humana é se reinventar quantas vezes forem necessárias, né? E acredito muito fortemente que enquanto a gente puder contribuir com outro ser humano, com outra pessoa, indiferente em qual área que você tá, se é no consórcio, se é na alimentação, né, deixar alguém mais feliz com uma pizza, se é ajudar, auxiliar a pessoa a se comunicar diferente, a traduzir aquilo que passou anos estudando, a gerar mais valor no negócio, fazer parte de um momento especial, feliz, né? Então, tudo aquilo que a gente pudesse envolver para agregar na vida do outro, com certeza a gente vai prosperar na vida. E eu até queria fazer tu falou de auxiliar, né? Eu vinha com isso na cabeça já, que eu queria muito falar sobre isso, né? Uma coisa que eu sempre penso que isso deve ser dito em um podcast. É bom pro nosso negócio, tá? É bom pro nosso negócio. Mas assim, ó, existe muito cliente que consegue fazer vídeo por si só. Entendeu? Que consegue gravar, tem alguém para editar, tem alguém para gravar, tem os equipamentos, tem o celular legal, tem o microfone legal, mas tem uma coisa que somente produtores conseguem fazer, que é o que ela falou, é tu extrair o máximo da pessoa que tá fazendo vídeo, sabe? Se for um bom produtor, né? Porque gravar vídeo, muita gente pode gravar, mas às vezes a postura que a pessoa tá, a entonação da voz. O Cris sabe, eu sou um cara... eu não vou dizer que eu sou chato para gravar, mas eu sou detalhista. E eu sou sincero. Né, Cris? Eu vou... Esquerda sabe lá também, que eu pego e falo... mas ficou uma bosta isso aí, cara. Volta. Entendeu? E eu falo dessa forma. É a minha forma de lidar com os clientes, né? E acredito que eles também confiam muito em mim pela minha forma verdadeira de trabalhar. Mas que não se esqueça que investir em marketing, em um bom produtor, não só eu, não só a Rafa, em um bom produtor, se for investir em marketing, pense em alguém que vai extrair o máximo possível de potencial do cliente. Pensando em empresa e sustentação do negócio, qual o projeto de vocês para o futuro? Chegaram a pensar isso? Onde eu quero estar daqui 5 anos? Onde eu quero estar daqui 10 anos como empresa? Onde a Duas Digital quer estar? Já pararam para fazer esse planejamento ou ainda não? Bem, já paramos, porque apesar de termos nos aposentado das exatas, ela ainda segue no sangue e planejamento é uma coisa muito importante para nós. Mas eu acredito também muito em energia e no fluxo da vida. Então, eu acredito que há possibilidades que às vezes a gente não tem nem criatividade de imaginar. Mas mesmo tendo, né, essa convicção e certeza, a gente entende que nós estamos numa região muito próspera, por mais que seja uma região menor, né? A gente está num polo menor, mas muito próspera. E nós entendemos que daqui 5, 10 anos, como há uma grande e crescente inteligência artificial, né, que isso está em tudo hoje, a gente entende que as pessoas vão precisar mais ainda de pessoas, do contato mais próximo ainda. Então, a gente entende como um viés de que isso que você traz enquanto produtor, você está olhando para o cliente e falando, olha, tu está se saindo bem, tua oratória tá legal, você está comunicando aquilo que até quem você quer chegar. Então, essa parte de, além de produzir o conteúdo, de estar cada vez mais próximo das pessoas para extrair o melhor, para que elas possam se desenvolver e entregar
aquilo que se propõe, né? E sobre crescimento, que você fala até onde chegar, né? Nós não temos limites, assim, né? Então, oportunidades, elas aparecem o tempo todo. E quando você une vontade, brilho no olho, estuda, aí o céu é limite. Pensam em sair de Arvorezinha? De momento, não. A gente está muito satisfeitas com o que a gente tem na região. A gente entende que nós temos um trabalho hoje que não tem um limitador geográfico. Então, tu consegue ter oportunidades de trabalho fora do estado, em outras cidades. Isso não é um limitador hoje. Inclusive, na nossa equipe hoje, nós temos pessoas que são fora do estado. A gente tem um designer que é de Minas, que trabalha de forma online, presta serviço para nós. Nós temos uma super parceira que desenvolve identidade visual, que é de Putinga. E o pessoal que trabalha, que nós somos parceiros de tráfego pago, são de Santa Maria. E tudo isso tu consegue criar repertório e atender os clientes muito bem. Então, hoje, limitador geográfico é só na mente das pessoas, assim. Então, se tu tem realmente vontade e desenvolve oportunidade e conexão com pessoas, tu consegue ir muito longe. Show. Não vai me perguntar, então. Daqui 5 anos, Perdiga. Olha, se tem uma coisa que eu falo todos os dias para minha equipe, é que eu sei para onde eu tô indo. Isso eu sei. Né? Eu comecei há 1 ano e meio atrás com um celular na mão e um sonho, né? E hoje nós estamos em 5 na equipe presencial, tá? Na equipe presencial, nós estamos em 5 e eu falo para ele todos os dias, a Like Video está crescendo, a gente precisa saber até a forma de se vestir, de se portar, né? A gente tem clientes que a gente vai jogar mais solto, outros mais formal um pouco. E o meu objetivo como produtora mesmo, né, que dizem que o homem não pode morrer sem um dia escrever um livro, né? Mas a minha ideia, além de um dia mentorar alguém, é que eu não vá embora sem fazer um curta-metragem, porque eu gosto muito de cinema, né? Então eu quero um dia atingir esse objetivo de fazer um documentário, de escrever alguma coisa, no caso em formato de audiovisual, né? De poder dirigir uma ação de cinema, né? Bem dizer. E humildemente falando, como a Rafa comentou que a gente tem que ter brilho nos olhos, primeira coisa é a gente acreditar no nosso projeto. E eu acredito muito na Like. Eu acredito assim, que a Like tem um potencial que talvez nem eu imaginava, tá? Nem eu imaginava. E hoje eu acredito demais nela. E eu quero sim estar entre os grandes da minha cidade. Respeito muita gente aqui, mas quero chegar lá, quero chegar entre os grandes. E por uma questão de que, eu vou dizer para vocês que eu dentro da Like, tá? Eu nunca imaginei tanto. Eu nunca imaginei chegar aonde eu estou chegando, né? Ou onde eu cheguei, né? E ainda quero chegar. Mas uma coisa eu tenho certeza, eu não sou aquele cara que é de, hoje tu é aquele que queria ser. Não, eu passei do que eu queria ser. Talvez eu não pensasse tanto. Eu passei do que eu queria ser. Mas hoje eu me sinto um cara do qual eu admirava nas outras pessoas. Sabe? Um bom gestor, um bom comunicador, um bom produtor, como eu sempre falo aqui. E eu sempre tive pessoas que eu sempre admirei. Né? E vocês duas fazem parte dessas pessoas, né? Vocês dois, no caso, né? E hoje eu me sinto, porque eu recebo muita gente me chamando, mandando mensagem, o que tu acha desse vídeo aqui? E eu sigo ajudando as pessoas, porque eu fui ajudado. Deu vontade de chutar ele por baixo da mesa agora. Puxar saco. Não, mas eu não minto, eu não preciso disso. E falarei aos 4 ventos, muito obrigado. Rapaz. Muito obrigado por acreditar em mim, Márcio. Tu não tem ideia do significado que tu tem na minha vida. Pelo tempo que eu trabalhei contigo. Tu vai ser convidado para ser o Dino do filho. Pizza toda semana. Se é menino, Márcio é um bom nome. Mas, Rafa, me diz uma coisa, né? Assim, eu te
te conhecendo hoje, assim, eu vejo que tu, né, além do brilho no olho, do ser jovem, né, tu falaste que tu é bem nova, né, saindo de uma contabilidade, assim, né, tipo, ó, sair para um desafio, contou um pouco da história. Hoje dentro desse desafio, assim, né, que nem pega assim, eu vi que tu atende vários nichos, né? E antigamente, antes da IA, até posso te dizer isso, né? Era um pouco complicado, talvez tu tenha vários nichos que talvez não conseguisse se aperfeiçoar em nenhum, né? E hoje assim, qual desses nichos, assim, tu detalha, assim, que talvez seja o mais desafiador, né? Que talvez tenha um pouco mais de dificuldade de tu conseguir fazer com que o cliente cresça na rede social? Eu acredito que o maior desafio não é nem em relação ao crescimento do cliente na rede social. Porque o crescimento na rede social, ele é relativo. Às vezes, para o cliente crescer, basta ele comprar seguidor, ativar tráfego pago e tudo mais, né? Mas o maior desafio que a gente encontra hoje é tu lutar com aquilo que... Porque tem muito juiz na internet, né? E aí... Hoje, o que a gente vê como o maior desafio no que nós atuamos é na linha de saúde, porque aí a linha de saúde, o prestador de serviço de saúde, indiferente de qual área que ele atua, ele está vendendo o seu intelectual. Você vai num bom cardiologista, porque você entende que a graduação dele é boa o suficiente para te dar todo o suporte que você necessita, né? Então, ele precisa transmitir que intelectualmente ele é bom o suficiente para te amparar. E aí, quando tu rebate isso na rede social, tem muita gente ali que, inclusive quem não tem informação, que vai te dizer se você tá certo ou errado. Esse é o maior desafio que a gente visualiza. Meu sobrinho faz mais barato. É o maior desafio que a gente percebe, assim, porque justamente você precisa transmitir o conhecimento da pessoa para que passe credibilidade, confiança, e que ao mesmo tempo a pessoa... Porque, bom, em alguma situação vocês devem ter convivido com alguém ou percebido uma situação que a pessoa vai fazer exame de sangue e antes de chegar no doutor, ela manda o resultado dos exames de sangue para o chat passar o diagnóstico do que está acontecendo. E isso é uma realidade que as pessoas estão vivendo. E esse é o desafio que a gente encontra na rede social. E eu acredito que não só nós, mas para quem está inserido, porque precisa todo um contexto para te realmente fazer com que o teu consumidor, que vai contratar, indiferente qual o serviço que tu está oferecendo, protocolo ou tratamento estético, o próprio transplante capilar, tenha confiança e perceba que você é uma pessoa de credibilidade, né? E hoje nas tuas gravações, assim, né? Vocês montam um roteiro, deixam mais a parte do cliente escolher, ou já vai pronto, ou desenvolve? Sim. Tudo nós construímos em conjunto com o cliente. Nós entendemos que tudo que acontece ali na rede social, ela precisa ser 50% de cada um. Principalmente quando tu transmite essa parte do conhecimento, do intelectual, né? Depois desse briefing inicial, de tu fazer todo um mapeamento de informações e os objetivos do cliente, nós fizemos toda a montagem de um calendário editorial. E aí esse calendário editorial é aprovado pelo cliente. E a partir dali, tu consegue fazer uma mapeação de trabalho de 30, 60, 90 dias. E aí, tudo isso acompanhando, né, tendo alinhamento e ajustando conforme as necessidades são surgidas. Os roteiros, eles são sempre narrados por nós, junto com os objetivos que a gente identificou no briefing com o cliente, e tudo que é produzido passa por aprovação do cliente. Porque, indiferente de você ser criativo ou não, quem está se expondo na rede social, quem está se vendendo na rede social, quem está criando uma comunidade na rede social é o cliente. Então, ele dá o seu veredito, né, em tudo aquilo que ele fala, se concorda ou não. E aí tu começa a construir um relacionamento e colocar em prática aquilo que foi construído no projeto, enfim, né. E tu, Diegão? Diegão ele gosta também, às vezes, uma coisinha um pouquinho mais engraçada também, né?
Imagina o Diegão fazendo lá com o doutor, lá, pedindo pro doutor dançar um 6-7, que tá... Não, esquece. Não 3 tem para como, 1, né? não te esqueça, né? 3 para 1. Quer fazer engraçado, faz um engraçado, mas 3 tem que ser sério e vender. Diego, a gente está indo para o final do nosso bate-papo, já está muito agradável, temos mais de 1 hora já. Qual foi a pergunta que a gente não fez para ti que tu gostaria de responder para nós? Pô, eu tinha esquecido que vocês faziam isso, cara. Viu? Te dei tempo pra pensar agora. Né? Eu que dei tempo para ela. Não, tu foi bem. Quis te botar numa saia. Não, mas não tem problema. Cara, vocês Então, quanto que tu pensa, né? A Rafa, vamos fazer para a Rafa, mas quero que tu conta assim um pouco, né? Eu sei que o Perdigão está há bastante tempo aí na região. Então, conta qual que é o teu... questão de ser pai. Agora, vamos falando um pouco da rede social. Como é que está sendo essa realização aí? Cara, é uma coisa que eu e a Aline, a gente queria muito, né? E aí, deu certo, né? Deu certo. A gente é muito grato, né? A gente é muito grato por isso, né? E tá sendo incrível, assim, só que como a gente tá trabalhando demais, a Aline também trabalha comigo, às vezes a gente tá lá na correria, a gente esquece, assim. A gente tá correndo, daqui a pouco a gente olha em cima do nosso rack lá, tem 2 sapatinhos, né? E tinha o balão também da revelação da Alice e tal, que quarta-feira pode mudar, tá? Porque a sexagem deu 1 e aí o doutor viu outra coisa. Então agora a gente vai tirar a prova real. E aí a gente lembra assim, nossa, meu Deus, a gente vai ser pai, né? Seremos papais. Eu acho que é incrível. Todo mundo me falava a mesma coisa, tá, Cris? Não tem explicação. E hoje é a resposta que eu dou também. Qual é o sentimento de ser pai? Não tem Depois tu vai conhecer a Lemoa, o pitbull dele, né? É muito querida. Normalmente é a mulher que fica enjoada. Tu vai ver quem vai ficar enjoado vai ser esse mulher. Eu tô sentindo as mesmas coisas que ela sente, eu sinto. E tu, Rafa? Assim, uma pergunta que a gente não te fez, que tu gostaria de ter falado um pouquinho mais. Bom, sobre a pergunta, eu acredito que vem muito de encontro com o que a gente conversou. Seria qual que é o propósito por trás do negócio? Reforço que toda vez que a gente puder contribuir com outro ser humano, é a confirmação de estar num caminho, né? De estar num propósito. E a gente, para tirar um equilíbrio, se está dando certo ou não, o quanto tu consegue se dedicar de coração e alma, né? Como eu venho muito das exatas, eu entendia que isso de que a galera falava que dava para ser feliz trabalhando, eu não entendia muito bem. Porque aí tu tá... Não era bem assim, né? Era um outro clima, era uma outra dinâmica, né? E por muitas vezes situações desagradáveis, e era a vida, né? E aí quando eu me deparei com uma realidade que dá para ser muito feliz trabalhando, dá para se realizar participando de um pouquinho do projeto de uma outra pessoa, vendo que aquilo faz ela se despertar para a vida, faz ela crescer, faz ela trabalhar de segunda a segunda se precisa, não ter horário, né? Então, para mim, isso é propósito, sabe? De tu fazer de uma forma que faz o olho brilhar, que faz tu deitar no travesseiro e entender que se tá difícil, não tem problema. Amanhã é um novo dia, mas eu tô no caminho certo. Então, eu achava que era discurso de guru, isso de propósito no trabalho, de ser feliz trabalhando. E aí hoje eu entendo que eu sou muito feliz, eu me encontrei muito no que eu faço, busco me desenvolver, porque eu acredito que é uma jornada e a gente só tende a melhorar. E o quanto mais eu puder contribuir com pessoas que façam sentido no projeto delas, é energia, né? Então, quando se encontra, dá muito match. Que top. Antes de fazer a pergunta para ele, então, e como é que então o pessoal que nos assistiu nesse episódio, aí, como é que eles fazem para te achar na rede social? Tu e a Alessandra, né? E a Alessandra, né? Então, nos encontram através do @duascomx digital lá no Instagram, para conhecer um pouquinho mais e nos acompanhar um pouco mais. Muito obrigado. E tu, Deu tempo de eu pensar. Então tá. Eu acho que a pergunta ficaria o porquê tu faz o que tu faz, né? E aí vem condizendo até com a resposta dela, né? Sobre propósito, mas principalmente no que eu acredito. Porque eu acredito muito que a gente consegue transmitir
aquilo que deve ser transmitido, né? Então, como foi dito antes, né? Não é o equipamento que faz o produtor, né? Mas sim o olhar que ele tem. E isso, para mim, é uma das coisas mais relevantes. Por quê? Porque eu consigo chegar, tá, como idealizador de alguns projetos e me orgulhar disso, né? E poder saber, assim, que nem eu vejo, às vezes, tem comercial que foi gravado por mim que passa na TV, na RBS, né? Passa na TV em si. E aí eu olho aquilo e eu posso dizer, cara, deu certo, né? Deu certo, estamos no caminho certo. Então, por que eu faço o que eu faço? É simplesmente porque eu amo. Eu amo. Eu amo gravar vídeo. Eu amo ser produtor. Eu amo cuidar de rede social. Eu amo. A sensação que tem é que não é um trabalho, quase que um lazer, né? É isso que eu sinto. E aonde o pessoal, então, consegue achar o Perdigão? A Like Vídeos. Pode me encontrar no @likevideos Insta, no Instagram. E chegando lá vai ter acesso ao meu link, já vai conseguir contato direto comigo no WhatsApp. Hoje tem uma sede própria também, agora que está começando a gravar podcast também, Exatamente, né? Exatamente. Estamos com uma sede própria, localizada lá nos fundos do Tonho Automóveis. E lá tem um estúdio de fotografia, estúdio de podcast, 2 estúdios de podcast, né? Que é o Likecast e o Like Comfort, que daí são 2 poltronas, assim, 1 para 1. É uma proposta bem legal que a gente está começando a idealizar para mudar um pouco, né, os cenários. E vai ser uma honra poder recebê-los lá, inclusive. Tá? Eu já estou preparando a casa para isso. Eu sei que um dia eu vou receber vocês lá. Eu sei disso. E agora, com certeza, fica aqui meu convite, tá? Para as 2 com X também participarem do Likecast. Será uma honra. Tá bem, então. Foi uma honra receber vocês aqui, poder contar um pouquinho, engrandecer nosso programa, né, Márcio? Essas duas feras da rede social, que hoje é talvez o que mais tem crescido nesse mundão aí, né? Em meu nome e do Márcio, a gente quer agradecer então a vocês, né? Ter vindo de arvorezinha aí, né? Isso todo aí. esse passeio, com esse tempo feio que tá lá fora hoje. Isso aí. Muito obrigado, Rafa, Diego. E finaliza aí, né, homem? Ou se vocês querem também falar alguma Eu coisa. agradeço a oportunidade de vocês. Fico muito feliz em me conectar com pessoas que pensem fora da caixa, principalmente por vocês dois estarem idealizando um movimento tão legal aqui na cidade. Então, obrigada pela oportunidade, por abrir as portas para a gente ter esse momento de trocar uma ideia, trocar experiências. Para a gente que está começando, e aí sou mais nova da mesa aqui, é uma honra estar compartilhando esse momento com vocês. Então, muito obrigada e muito parabéns, né, pelo projeto de vocês. Obrigado. Eu acredito que o mundo, né, deveria conhecer muito mais o podcast Fatia do Futuro. O Fatia do Futuro ele é uma analogia a uma pizza, né? Nessa pizza tem uma parte de recheio que a gente já consumiu, né? Que a gente chama de passado. Tem um recheio que a gente está consumindo agora, que se chama presente. E tem uma fatia que é do futuro, que a gente também conversou aqui um pouquinho, que é o que tem para vir. Então, se no recheio do passado a gente não acertou a mão, no recheio do presente a gente está ainda testando, a gente tem tudo para que no recheio do futuro seja especial. Que massa. E assim a gente encerra o 27º episódio do podcast Fatia do Futuro. Siga nós, Cris, joinha, muito obrigado. Like. Boa noite, like, 2.